Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de los horarios, los fusos horarios. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Marisa Macor. Primero, antes que nada, les doy un pequeño anuncio técnico y es que este webinar es bilingüe, este conversatorio, por lo tanto van a tener la posibilidad de escuchar en el idioma que ustedes prefieran, en portugués o en español. Tienen allí un mundo debajo eh, del, en el Zoom al que pueden acceder clicando en el idioma que deseen. Así, primera cuestión técnica. Aurora lo dirá en portugués. Nosso webinar. Boa noite a todas, e acho que quase somos todas e todos. Sejam bem-vindos para a nossa noite de hoje. É um prazer estar com vocês, vê-los novamente, vê-las novamente. Como disse Marisa, nosso webinar é bilíngue, português e espanhol. Para ouvir na sua língua, então, vocês clicam no globo que está embaixo, interpretação, e clicam na língua que vocês querem ouvir, português ou espanhol. Nós teremos muito mais em português do que em espanhol na noite de hoje. Boa Así es. noite. Bueno, entonces me vuelvo a presentar. Yo soy Marisa Macor, vivo en Argentina y bueno, como coordinadora general del Diplomado en Ecología Integral y Gestión Territorial, les doy la más calurosa bienvenida. Con Aurora también estamos en el equipo de coordinación y bueno, nuestro traductor es Luciano, a quien agradecemos esta noche. Bien, este es el tercer conversatorio que tenemos en el marco del Diplomado de Ecología Integral y Gestión Territorial, curso que ofrece el Instituto Universitario Sofía ALC. Entonces, seguramente muchos de ustedes ya han estado en algún otro conversatorio o del Diplomado de Ecología Integral o de otros cursos que Sofía ALC ofrece. Les agradecemos la participación. Y está dirigido especialmente a los estudiantes del diplomado, pero esta noche lo abrimos para todos los participantes que deseen y que están en este momento aquí, con un tema muy, muy importante, muy interesante y muy actual, candente, diríamos, próximo, con nuestras invitadas de hoy que Aurora va a presentar. Entonces, nuevamente, gracias por la participación y, bueno, buen conversatorio. Si alguno desea saber más sobre el diplomado o sobre el Instituto Universitario Sofía, háganlo saber, que con gusto les haremos saber, ofrecer más información o puede visitar nuestras redes sociales. Bueno, las dejo con Aurora, y las invitadas de hoy, a las que agradecemos enormemente. Webinar. Boa noite a todas, e acho que quase somos todas e todos. Sejam bem-vindos para a nossa noite de hoje. É um prazer estar com vocês, vê-los novamente, vê-las novamente. Como disse Marisa, nosso webinar é bilíngue, português e espanhol. Para ouvir na sua língua, então, vocês clicam no globo que está embaixo, interpretação, e clicam na língua que vocês querem ouvir, português ou espanhol. Nós teremos muito mais em português do que em espanhol na noite de hoje. Boa Así es. noite. Bueno, entonces me vuelvo a presentar. Yo soy Marisa Macor, vivo en Argentina y bueno, como coordinadora general del Diplomado en Ecología Integral y Gestión Territorial, les doy la más calurosa bienvenida.
con Aurora también estamos en el equipo de coordinación y bueno, nuestro traductor es Luciano, a quien agradecemos esta noche. Bien, este es el tercer conversatorio que tenemos en el marco del Diplomado de Ecología Integral y Gestión Territorial, curso que ofrece el Instituto Universitario Sofía Alc. Entonces, seguramente muchos de ustedes ya han estado en algún otro conversatorio o del Diplomado de Ecología Integral o de otros cursos que Sofía Alc ofrece. Les agradecemos la participación. Y está dirigido especialmente a los estudiantes del diplomado, pero esta noche lo abrimos para todos los participantes que deseen y que están en este momento aquí, con un tema muy, muy importante, muy interesante y muy actual, candente, diríamos, próximo, con nuestras invitadas de hoy que Aurora va a presentar. Entonces, nuevamente, gracias por la participación y, bueno, buen conversatorio. Si alguno desea saber más sobre el diplomado o sobre el Instituto Universitario Sofía, háganlo saber, que con gusto les haremos saber ofrecer más información o puede visitar nuestras redes sociales. Bueno, las dejo con Aurora, los dejo con Aurora y las invitadas de hoy, a las que agradecemos enormemente. Então, eu sou a Aurora, sou brasileira e sou professora no curso de Ecologia Integral e Gestão Territorial. E com Marisa componho também o grupo da equipe de coordenação desse curso. É um prazer tê-las e tê-los aqui conosco essa noite para ouvirmos um tema tão atual e tão próximo de nós, que é a COP30, que vai se realizar aqui no Brasil o mês que vem. Então, para isso, nós temos aqui duas convidadas, a quem já agradeço pelo aceite do convite em estar conosco essa noite e nos contar um pouco da experiência delas nesta preparação da COP e também o que podemos esperar e como podemos contribuir. Bom, então nós teremos a apresentação das nossas duas convidadas. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, escrevam no chat ou anotem. E ao final nós teremos um tempo para conversar com elas, que será muito proveitoso, eu acredito. Então, nós vamos dar início com a professora Lígia Nassar Souza. Ela é especialista em gestão da sustentabilidade pela Universidade de Lisboa e mestranda em oceanografia. Ela é diretora adjunta do laboratório da cidade, que integra o Comitê COP30 da sociedade civil. Portanto, pelo mini currículo da professora, nós já podemos intuir o quanto será proveitosa essa conversa de hoje. A seguir, eu apresento a outra palestrante, a professora Thelma, daqui a pouco. Então, vamos ouvir agora, Lígia, a palavra é sua. Muitíssimo obrigada, Aurora. Agradecer também ao convite. Acho que tem um microfone ligado. Só um minutinho, Lígia, vamos ver. Se alguém tiver com o microfone aberto, por favor, podem fechá-lo. Então, queria agradecer muito, agradecer a presença de cada uma que está aqui.
trabalho no laboratório da cidade, né? A minha organização, a gente, né, pelo nome, a gente pensa nas cidades, né, para que elas estejam mais justas e adaptadas às mudanças climáticas. E para que isso aconteça, a gente se baseia nos saberes locais e está conectado com os atores sociais que vivem nas cidades, né, através da geração e difusão de conhecimento, incidência política e através da experimentação, por isso o nome Laboratório da Cidade, né? E aí, a convite, né, da Sofia, vou fazer aqui um pouquinho do histórico, pensando em COPs, né? O que é COP, por que que existe COP, onde tudo começou. Então, as COPs, elas começaram, só para a gente alinhar aqui, né? Algumas pessoas já devem saber como é que começou tudo, né? Então, começou na Eco 92, aqui no Brasil, né? No ano de 1992. A iniciativa é no desejo de se fazerem acordos para que nós diminuíssemos as emissões dos gases de efeito estufa, né, que provocam as mudanças climáticas. Mas a primeira COP realmente só foi acontecer em 94, em Berlim, né? Então, ela existe esse grande objetivo guarda-chuva, que é justamente a redução das emissões dos gases de efeito estufa, né? E a gente vai ter um outro acordo, que é o Acordo de Paris, que esse ano ele completa 10 anos, né? Que é o mais importante, digamos assim. Então, muitas das coisas que acontecem dentro das COPs, desse ambiente oficial, que é chamado de Zona Azul, é relacionado ao Acordo de Paris. E o Acordo de Paris nos traz que a gente precisava que a redução das emissões dos gases de efeito estufa acontecessem para que a temperatura só aumentasse até 1,5 graus de temperatura. E a gente não poderia passar além disso, porque senão as consequências iam ser grandes, né, catastróficas, e existe o ponto de não retorno, né, onde a partir de um certo momento, onde a temperatura aumenta, a gente já não consegue mais voltar ao ambiente como era antigamente. Então, nos resta nos adaptar, né? A gente ainda não chegou, recentemente saiu uma notícia em que os oceanos eles chegaram no ponto de não retorno, infelizmente. Então, o que aconteceu agora nos oceanos não se consegue retornar, né? Então, é cada vez mais urgente que a gente reduza as emissões. Então, a gente tem a mitigação existe a mitigação, esse termo, né? Que é justamente para a gente reduzir as emissões. Além disso, dentro das COPs, a gente vai se falar sobre perdas e danos, que é o que já se perdeu e que não se recupera dentro de um país. Por exemplo, quando a gente vai pensar nos países insulares, que são as ilhas, essas ilhas, algumas ilhas irão desaparecer por causa da elevação do nível do mar. Então, o que vai acontecer com elas? Né? Elas vão se perder, vai se perder, né, território, vai se perder vidas, vão se perder histórias, vão se perder economias, né, modo de subsistência, agricultura. Então, isso também se discute dentro das COPs, né? E eu vou falar especificamente um pouco mais sobre adaptação climática, que é o assunto que a minha organização trabalha, e também é o assunto que para essa COP30 irão ter muitas entregas, né? É uma COP que se fala que a adaptação é um dos temas chaves, né, que se está negociando hoje em dia. Então, adaptação, o que seria adaptação climática, né? Adaptação climática é esse processo que a gente precisa se ajustar para o que já está acontecendo. Então, a gente está tendo inundações, grandes inundações, a gente está tendo secas mais severas, a gente está tendo ilhas de calores nas cidades, a gente está tendo deslizamentos, né? E, então, diante desses eventos, a gente precisa se adaptar, né? Para o presente e futuramente, ainda mais, que eles vão se tornar cada vez mais intensos. E para que isso aconteça, a gente precisa pensar em três conceitos especificamente. E aí, tudo isso é importante lembrar que a gente está falando de sistemas, ecossistemas, né? A gente está falando, mas também a gente está falando diretamente sobre pessoas, né?
Então, a gente precisa trabalhar com três conceitos dentro de adaptação climática, que é o risco. Então, qual é o risco de acontecer ou não um evento climático? Qual é o risco de acontecer uma inundação? Qual é o risco de acontecer uma seca? A gente vê que por exemplo, a Amazônia tem inundações e cheias, enchentes e cheias muito bem marcadas durante o ano. Isso é um ciclo natural. Mas elas estão se tornando intensas por conta das mudanças climáticas, né? Então, qual é a probabilidade de ocorrência desses riscos? O impacto, que é quais são as perdas, né? Quais são as perdas de casa, perdas de vidas. Então, a gente precisa trabalhar com risco, impactos e a vulnerabilidade, que é a suscetibilidade do dano acontecer, né? E aí eu trago uma outra reflexão que a gente fala muito, que a gente não é que uma pessoa ou um sistema ou um ecossistema está vulnerável, né? Ele foi colocado em uma situação de vulnerabilidade, né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, e a gente precisa falar sobre periferias, né? São pessoas que ocupam esses territórios e normalmente a gente não vai encontrar saneamento básico, a gente não vai encontrar áreas verdes, né? Que eles estão mais suscetíveis, né? Que eles estão em situações de vulnerabilidade para sofrerem esses danos, né? E aí, quando a gente fala de adaptação, por isso que eu falei anteriormente, a gente precisa falar muito de pessoas e de desigualdades sociais, né? Porque são esses territórios e que mais vão sofrer, né? E aí eu vou trazer para a gente fazer uma escalonagem, né? Quando a gente fala de adaptação, a gente precisa falar de uma desigualdade global, né? A gente vai ter o norte global, e os países desenvolvidos, normalmente, e o sul global, países em desenvolvimento, né? E os menos desenvolvidos. Os países em desenvolvimento e os menos desenvolvidos, eles são aqueles que possuem menos capacidades de se adaptar às mudanças climáticas porque nós não temos recursos, né? A gente não vai ter tecnologias, temos as nossas tecnologias sociais, que elas são extremamente ricas, mas existem algumas tecnologias e recursos que a gente não tem e que são importantíssimas para se adaptar às mudanças climáticas, né? E aí eu trago de novo esse contexto global, porque isso é basicamente o multilateralismo, que é essas relações entre os países que acontece dentro das COPs, né? Então a gente precisa trazer esse contexto do norte global e do sul global, né, para entender quais são por que os acordos das COPs eles demoram a acontecer, né? E aí depois a gente vai entender o porquê que é importante que a sociedade esteja engajada e mobilizada para incidir dentro das COPs, né? Porque a gente precisa passar esses contextos para dentro desses ambientes, né? Entendendo que existem diferentes graus de vulnerabilidades, né? Diferentes graus de adaptação climática entre os países. Depois a gente pode trazer para a questão nacional e a gente fala das desigualdades regionais que existem no Brasil, né? Historicamente, Norte e Nordeste são as duas regiões que receberam menos recursos, por exemplo, do governo federal, historicamente, né? E aí eu falo, né, dentro da Amazônia, eu sou de Belém, então a gente tem quando a gente vai falar dos índices de saneamento básico, por exemplo, de Belém, entre os 10 piores cidades de índice de saneamento, 8 são da Amazônia, né? Dentre as piores capitais em arborização, capitais, nós temos Belém e Manaus, entre as piores capitais, né? Então, isso tudo são contextos que a gente precisa trazer para essa discussão, né? Porque quando a gente fala de adaptação, a gente precisa falar dos mais vulnerabilizados, né? E aí traz de novo para dentro das cidades, né? Falar das desigualdades intraurbanas, né? Aqui em Belém a gente vai ter as baixadas, que são as periferias, né? E os centros. E ali a gente vai encontrar essa mesma desigualdade que a gente tem, né? A falta de áreas urbanas, de áreas verdes, de saneamento básico, e eu falo de saneamento
abastecimento de água, tratamento de esgoto, né? Então a gente precisa fazer esse recorte. E por e aí tem um exemplo que eu queria trazer para vocês, tem um mapa do Thales Miranda, que ele é um pesquisador da UFPA e um parceiro do laboratório da cidade, e ele fez uma pesquisa, ele fez um mapa de suscetibilidade a inundações da cidade de Belém. E sobrepôs outros mapas. Ele sobrepôs o mapa de vegetação, ele sobrepôs o mapa de raça e ele sobrepôs o mapa de renda da população. E quando a gente vai pensar nas áreas inundadas, que vão inundar em Belém, são as áreas onde não existe vegetação, né? Porque a vegetação ele é um artifício, uma solução importantíssima para a permeabilidade do solo. Então, a água, né, é sugada pela terra. Então, é uma das soluções que se utiliza, é a vegetação. Depois a gente tem, então, são as áreas inundadas, são as com menor vegetação, onde tem a população com baixa renda e onde a maioria da população é a população preta. Então, a gente precisa falar sobre essa justiça social quando a gente vai falar de adaptação climática, né? Então, passando um pouquinho dos conceitos sobre o que se discute dentro das COPs sobre adaptação climática, né? E em que pé estamos? O que está acontecendo hoje, né? Há 2 anos atrás, ocorreu que como é que a gente vai fazer o nivelamento, entender se nós estamos ou não nos adaptando. E aí se estipulou que em 2 anos seria um ciclo para se pensar em metas globais de adaptação, estabelecendo que para fazer justamente a redução dessa vulnerabilidade, né? Para que a gente pense nessas metas como um norte para fazer as ações e saber onde se colocar dinheiro, e que essas metas elas sejam quantificadas, né, quantificáveis e mensuráveis, né, para que a gente consiga pensar na implementação das ações e implementação de políticas públicas. Então, implementação a gente precisa falar de financiamento, a gente precisa falar de tecnologia, e a gente precisa falar de capacidade, né, da construção de capacidade das pessoas para fazer tudo isso acontecer. E tudo isso, mais uma vez, é discutido dentro das COPs, né? Então, ocorreu esse trabalho ao longo de 2 anos, e agora, na COP30, essa é uma das grandes entregas dentro de adaptação climática, que são 100 indicadores para adaptação climática. E aí tem alguns eixos, que é água, assentamento humano, infraestrutura, biodiversidade e ecossistemas, a erradicação da pobreza, implementação, monitoramento, planejamento. Então, são vários eixos de indicadores dentro desses temas que eu acabei de falar para vocês, né? Então, todos esses indicadores eles vão nos trazer um norte para onde vão ser aplicados recursos e onde vão ser aplicadas as obras, as iniciativas e as ações da adaptação climática, né? E tudo isso, né? Existe uma discussão, e isso é muito recente, que para que a gente consiga fazer tudo isso, para esse enfrentamento, é muito importante que a gente entenda que existe diferentes graus de vulnerabilidade e diferentes de maneiras de se adaptar, né? Então, é muito importante que todos esses indicadores, todas essas metas, elas levem em consideração os contextos locais, né? Eu não posso querer pensar em adaptação climática para a Amazônia da mesma forma que eu vou pensar em adaptação climática para a Argentina. São contextos diferentes, são ecossistemas diferentes, são soluções locais completamente diferentes. Então, eu preciso, e aqui é um ponto importante, que eu preciso incorporar as soluções locais dentro das minhas iniciativas, dentro das minhas políticas públicas, dentro das minhas ações, né? É muito importante não pensar de cima para baixo. É importante haver esse diálogo local para pensar nessas soluções. E aí, trazendo já uma
uma informação interessante, nos últimos textos que se dialoga dentro das COPs, já se tem trazido esse conhecimento tradicional e conhecimento dos povos indígenas. E aí eu trago essa questão também pensando, né, em Amazônia, né, em Brasil. Então, tem se levado muito em consideração e no mundo inteiro, né? Quando a gente vai falar de comunidades tradicionais, é muito importante trazer esses conhecimentos para essas ações. E esses termos já estão sendo encontrados dentro dos acordos que têm sido assinados pelos países dentro das COP. Então, isso é uma sinalização interessante, né? A gente precisa fazer com que isso realmente aconteça, né, nacionalmente, regionalmente, né, nos estados e municípios. Isso precisa realmente acontecer e não ficar somente no papel, né? Depois se fala muito sobre a inclusão das populações locais, né? Garantir que o recurso também chegue nesses territórios e que também haja um diálogo entre o conhecimento científico e os conhecimentos tradicionais. Eles precisam se conversar para ir em busca das soluções, né? E aí, por quê? Bom, dando todo esse contexto, eu trouxe um dos pontos dessas negociações, que é a adaptação climática, né? E o porquê que é tão importante a participação da sociedade nesses ambientes, né, nesse processo internacional. E aí, voltando um pouquinho no passado, esse ambiente de COP, ele não foi construído inicialmente para que acontecesse a participação da sociedade de forma geral, né? Ele é um processo muito engessado, né? Hoje em dia se fala muito que se deve mudar a governança, que hoje acontece nas COPs, justamente porque do jeito que está tá funcionando, mas ele ainda está num processo lento. E que como a gente está numa urgência climática, a gente precisa acelerar os processos, né? Então então pronto, esse parêntese, né? As COPs, o processo, né? Essa governança, ela não foi criada para a participação. Foi se criando ao longo dos anos, dentro da UNFCCC, que é esse órgão que, que pensa nessa governança, que estrutura e que organiza as COPs, que é a Convenção Quadro para Mudanças Climáticas dentro da ONU, foi se criando alguns mecanismos e estruturas onde a sociedade começa a participar. E uma dessas para entrar nas COPs, você precisa ser ou dos países, então você precisa ser do governo, né? Ou você é uma organização observadora. E aí você precisa passar por um cadastro, você precisa ser aprovado dentro da UNFCCC para participar. E aí, trazendo um contexto regional. Na Amazônia, nós temos pouquíssimas organizações que são observadoras, né? E esse ano foi aprovado somente mais 5 organizações da Amazônia, sendo que do Brasil foram 70, se eu não estou enganada. Então, a gente vê um pouquinho da discrepância de organizações amazônicas fazendo parte dessa estrutura. O Laboratório da Cidade é uma dessas que foi aprovada. Então, nós iremos nos tornar agora na COP30 uma organização observadora da UNFCCC. Mas então, é um processo que é difícil você fazer parte, né? Existe também algumas credenciais para fazer parte das COPs, que é através dos países. Então, eu posso solicitar para o Itamaraty, que é onde está esse setor do Ministério das Relações Exteriores, né, o Itamaraty, eu posso solicitar para o Itamaraty uma credencial para fazer parte. Então, de certa forma, eu estou indo como governo, mas é como se fosse uma sobra de credenciais que sobrou do governo e irão repassar para a sociedade, para empresas, para universidades, né? Então, sociedade de forma geral. Então, dando esse contexto, são poucas pessoas que conseguem as credenciais para acessar. Mas é muito importante trazer a perspectiva do que acontece fora do ambiente oficial das COPs, o que acontece fora da Zona Azul, né? A gente vai ter a Zona Azul, a gente vai ter também a Zona Verde, que é o espaço que é livre, ela vai acontecer eventos,
Vão ser propostos painéis para falar sobre mudanças climáticas, então quem estiver por Belém, né, e quiser entrar, vai ser feita só uma inscrição e você vai ter acesso normal, tranquilamente. Mas é importante dizer que o espaço, a cidade, ela se torna, de certa forma, uma área de influência. E aí eu falo isso porque o Acordo de Paris, para ele ser fechado, ele teve que ter um trabalho muito grande internamente dentro da Zona Azul, mas as marchas que aconteceram, elas foram importantíssimas, né? Recentemente eu tive uma conversa com uma das pessoas que foram muito importantes da França, sobre esse processo da aprovação do Acordo de Paris, e ele relatou o quanto que as marchas que aconteceram fora em Paris, elas foram essenciais para que o acordo fosse fechado, né? E aqui trazendo mais uma questão histórica. Nós estamos num histórico de 3 COPs que aconteceram em países autoritários: Egito, Emirados Árabes e Azerbaijão. São países autoritários onde é proibido se manifestar nas ruas, né? Então, não houveram marchas. Antes disso, a gente teve uma COP retornando de uma pandemia. Então, onde a marcha estava enfraquecida por conta da pandemia, né? Então, a gente tem um histórico sem marchas das últimas COPs. Então, Belém vai ser essa COP onde a sociedade ela vai estar muito efervescente e que se acredita que as marchas elas vão ser uma grande aliada para que a gente consiga fazer com que as negociações que estão sendo feitas dentro do ambiente oficial sejam impulsionadas, né? Então, esse é um outro ponto importante da sociedade que está atuando. Quem não conseguir entrar, atuar fora do ambiente oficial, né? Fora isso, como acontece essa incidência da sociedade, né, desses observadores dentro do ambiente oficial das COPs, né? A gente busca entregar recomendações para os diplomatas dos países, a gente busca criar diálogos, levando as nossas pautas, dizendo aquilo que é importante, que seja dialogado, que seja incluído nos textos, às vezes é uma palavra, né, uma frase, que possa trazer o contexto, no caso do Laboratório da Cidade, trazer desse contexto de vulnerabilização, trazendo o contexto da desigualdade, mas também pensando em soluções, como é que a gente pode propor soluções para esses problemas, para esses desafios das mudanças climáticas, né? Mas é muito importante uma coisa, que isso seja também uma realidade global, né? Uma realidade do sul global, uma realidade dos países em desenvolvimento, dos países menos desenvolvidos. Porque a gente não consegue trabalhar com pautas nacionais ou regionais dentro de um ambiente internacional. Então, isso é um ponto importante. Precisa fazer sentido também para alguns outros países, senão aquilo se torna somente uma pauta local, nacional, né? Depois, um pouquinho falando também sobre, recentemente, uma outra iniciativa interessante, que sob pressão, obviamente, que não existia, né, dentro dessa governança, se foi criada a plataforma de comunidades locais e povos indígenas. Isso é um avanço tremendo, porque a UNFCCC, esse órgão da ONU, entendeu que eles são muito importantes, então se criou essa plataforma como um mecanismo onde vai haver trocas de experiências, incluindo os saberes tradicionais dos povos indígenas e das comunidades locais, para mitigação e para adaptação das mudanças climáticas. Então, mais um sinal onde a gente consegue um avanço onde a sociedade começa a fazer parte, não somente os diplomatas dos países estão negociando. Então, eles têm processos, instrumentos para ouvir a sociedade, né? E aí, o que que a gente quer para essa COP, né? A gente precisa levar em consideração algumas questões
esse ano, os outros também, mas esse ano eu vou trazer, que é um pouquinho da crise do multilateralismo, né? A gente tem o Trump retornando como presidente, a gente ainda tem duas guerras em cursos, né? E em outras questões, né, da geopolítica. Então, a gente está num cenário geopolítico complexo, em que os acordos, eles, fora inclusive dos ambientes da COP, são difíceis de acontecerem, né? Mas eu vou pontuar algumas coisas que o Brasil, a diplomacia do Brasil, né, a presidência da COP, ela está num movimento para tentar acelerar esses processos. Então, se foi criado alguns mecanismos e instrumentos na presidência da COP para que esse diálogo aconteça ao longo de todo o ano, né? Por exemplo, se criou uma iniciativa que era dos mutirões, né? Que a gente precisa fazer com que, né, a gente tenha os mutirões locais, né? Nas nossas comunidades a gente faz alguns mutirões, né? Então, trazendo essa perspectiva de mutirão coletivo, desse mutirão global, para que a gente faça com que tudo aquilo que está no papel, finalmente, ele desça para os territórios, que ele finalmente seja implementado. Então, se fala que essa COP, né, é um desejo, pelo menos, da COP30, que ela seja a COP da implementação. Então, que as coisas realmente se concretizem nos territórios, se concretizem nas cidades, se concretizem nas comunidades, né? Então, a presidência da COF foi criando alguns mecanismos, e um deles eram os círculos. E aí tem o círculo do financiamento, tem o círculo das presidências, das últimas presidências de COP, para criarem um diálogo e darem volume para que as coisas fluam. E tem um dos ciclos que para mim foi muito interessante, que é o Balanço Ético Global, que é uma iniciativa que veio do Ministério do Meio Ambiente, da Marina Silva. É um diálogo, se criou uma pequena metodologia com algumas perguntas para serem respondidas, e se convidou a sociedade de forma geral de se criar os seus diálogos autogestionados e se enviar esse resultado para a presidência da COP, para que eles tenham um registro do que é ética dentro das mudanças climáticas, dentro desse ambiente de COP. O que é a ética, né? O que a gente quer, o que a gente precisa para que se avance, o que a gente precisa para que haja a redução das emissões, o que a gente precisa para que realmente os conhecimentos dos povos indígenas e comunidades tradicionais sejam incorporados nas ações, nas iniciativas, né? Então se criou essa dinâmica, esse instrumento para se dialogar sobre ética. Inclusive, o laboratório da cidade a gente realizou o nosso balanço ético global. A gente convidou a comunidade, a sociedade de Belém a participar desse diálogo. A gente enviou isso para a presidência da COP. Então, globalmente, isso está acontecendo. Aconteceu os balanços éticos globais oficiais em todos os continentes, né? Eu acho que na América Latina foi na Colômbia que ele aconteceu, há um mês atrás, se não estou enganada, oficialmente. Mas cada organização, iniciativa, universidade tem feito seu balanço ético global para também chegar até a presidência da COP esses nossos desejos quanto comunidades, né? Então, existe um movimento para que as coisas avancem, as coisas vão para frente, né? E esse é um dos. E depois, e aí trazendo um pouquinho e aí eu já falei um pouco sobre como é que a gente pode, né, a COP30 está aí, o que a gente vai fazer, né? Eu acho que uma coisa importante é a gente, né, quem estiver em Belém, quem for estar em Belém, estar nas marchas, né, participar dos painéis que vão acontecer na cidade inteira, da Green Zone, mas, para mim, uma coisa que a gente pode fazer também à distância, quem não vai estar aqui, para mim é a difusão do conhecimento, né? Eu acho que o Sofia é justamente também essa instituição onde a gente quer, né, produção de conhecimento e a verdade dentro do conhecimento e a ética no conhecimento, né? Eu acho que a difusão desse conhecimento, né, ético,
né, onde a gente consiga deixar, né, as fake news de lado e coloquem aquilo que a gente que possa contribuir para esse processo acontecer, né? Lembrando, a COP ela é um processo, essa COP 30. Todas as COPs são um processo, né? Ela não vai acabar agora, é só mais um degrau para o próximo, né? Para que a gente consiga atingir os objetivos da redução das emissões, né? Então, para mim, a difusão de conhecimento, né, engajar os meios de comunicação, né, as organizações que trabalham com isso, é uma grande ação que a gente consegue fazer de casa, né, onde a gente está longe. Acho que é isso. Muito obrigada, Lígia, pelas suas palavras, muitíssimo esclarecedoras. Enquanto você falava, me vinham tantos questionamentos, né? Como podemos ajudar, como podemos participar, quanta coisa não nos chega como sociedade civil para que a gente dê o nosso contributo também, como esses eventos que você disse que foram acontecendo e recolhendo propostas e informações. Pouco chegou até nós, mas nos alegra também saber que a COP é um evento contínuo. Se não demos a nossa contribuição até agora, temos que buscar os canais competentes para darmos daqui para frente. Eu não vou aguentar não fazer uma pergunta. Você, a sua entidade vai participar da Zona Azul. E ainda é possível fazer com que cheguem contribuições para vocês? Ou vocês já encerraram fecharam já a participação, aquilo que vocês vão levar para a COP? A gente fechou essa semana, Aurora. O documento a gente fechou essa semana justamente porque precisa passar pelo processo de diagramação, revisão de Sim, texto e sim, tudo, então a gente está justamente nesse processo. Mas a pena, gente está sempre em diálogo, né? sem Então, dúvida. querendo também, a gente pode conversar, porque às vezes a incidência a gente pode fazer pessoalmente, né? Uhum. Entre um outro mecanismo que a presidência da COP, né, colocou, foram os enviados. Então, a gente vai ter um enviado de direitos humanos, a gente vai ter um enviado da sociedade civil, um enviado de empresas, né, de comunidades, de povos indígenas, que são pessoas que são muito acessíveis, onde a gente também consegue levar nossas mensagens para eles, né? Também uma boa estratégia para se fazer. Ok, muito bom. É muito bom saber, muito bom saber desses canais. Eu tenho certeza que foi muito proveitoso para todos conhecer que existem esses canais que eu, por exemplo, não conhecia. E estamos aí também preparados e abertos para darmos a nossa contribuição, até mesmo de ir até lá e participarmos de alguns desses eventos. Muito obrigada, Lígia. Tenho certeza que muitas perguntas ainda vão vir aí até o final da nossa noite de hoje. Mas vamos passar agora a palavra para a Thelma. É só um detalhe que quando fizemos a abertura, eu me esqueci de dizer o título, né, de repetir o título do nosso webinar, que é Sociedade Civil e COP, como ouvir a voz da Amazônia. E assim, a gente está entendendo agora a pertinência desse tema, que, com as suas palavras, foi possível ver onde podemos dar a nossa contribuição como sociedade civil. Muito obrigada, Lígia. E agora eu passo para a Thelma. Eu só gostaria de fazer a apresentação da Thelma, que eu não fiz, só um minutinho, né, Thelma? Agora a gente vai apresentá-la oficialmente. Thelma Rocha, diretora da Capital Social e Estratégia País Brasil, da Foundation Avina.
onde trabalha há 19 anos. Tem articulado processos colaborativos para o impacto na América Latina em agendas como água, mulheres rurais, energia, cidades sustentáveis, reciclagem e negócios de impacto, entre outros. É embaixadora da Rede de Mulheres Rurais da América Latina e conselheira da Associação Nacional por uma Economia de Comunhão. Thelma, um prazer imenso tê-la conosco. A palavra é sua agora. Thelma, o microfone está fechado. Sim. Obrigada. Boa noite a todos vocês. Um prazer estar aqui com vocês essa noite. E obrigada também pelo convite. Eu acho que é sempre são espaços importantes para a gente estar trazendo e conversando e aprendendo sobre essa agenda tão importante, né? Eu trabalho na Fundação Anavina, é uma fundação, uma organização da filantropia latino-americana com alcance global. A gente opera em 45 países, buscando promover impactos colaborativos, né? E tem 3 grandes eixos da fundação, que são os eixos que nos norteiam, que basicamente inovação democrática, ação climática e economia circular e regenerativa. E aí são 6 formas, são 6 programas que operam na ponta. A Fundação Avina, ela não executa projetos diretamente, ela tem parceiros, né, em todos os países, que são organizações da sociedade civil, organizações de base, organizações, movimentos coletivos, enfim, uma diversidade grande de parceiros, parceiras que estão no entorno. E, bom, já cerca de mais de 20 anos que a gente acompanha as COPs, como disse, né, um dos eixos institucionais é a perspectiva da ação climática. Então, ao longo nós temos 30 anos, 31 anos, estamos completando esse ano, e já mais de 20 anos a gente tem uma atuação de acompanhamento e ao mesmo tempo, de articulação de parceiros para que se façam presentes durante a COP. Mas eu vou fazer uma fala que talvez vou aproveitar muito do que Lígia trouxe e a gente seguir a partir daí, né? Acho que é importante a gente entender que a COP em si, ela não é um fim em si mesmo, ela é um processo que ao longo do ano se desenvolvem vários eventos globais, nacionais, sobre essa temática para fazer a contribuição. E então, assim, a COP, ela não vai esgotar todas as nossas necessidades e demandas. É um ciclo de negociação dos governos que, né, tem seus processos às vezes mais moroso, mas também é onde se faz as incidências. Mas essas incidências, elas se constroem ao longo do ano. Então, Belém, quando a gente chega na etapa de Belém, muito do processo já está desenhado. Então, só para a gente entender, mas, e não faz sentido, então, estar em Belém? Claro que sim, e é importantíssimo que a gente, como a Lígia colocou, a gente vai ter uma COP que vai acontecer num país que tem um processo já de tradição de fazer, de uma participação social, de uma convocação da sociedade civil organizada, haja vista que a Eco 92 aconteceu aqui no Brasil, que o G20, ano passado, no Brasil, também teve esse braço social, uma presença da sociedade civil, e a gente tem que reconhecer que o governo brasileiro, nesse sentido, tem aberto mais espaços da ampliação da participação da sociedade civil nesses eventos. E aqui na COP não será diferente. Então, a gente tem aí seguramente, não só das organizações, como a gente estava
até comentando logo antes mesmo de abrir para todos os presentes, que é importante que a gente, né, saiba, a COP acontece na Amazônia, muito importante para o Brasil mostrar a realidade tal qual ela é. Houve muitos questionamentos, a cidade não vai ter infraestrutura, mas isso faz parte da nossa realidade, isso também faz parte, mas também vai mostrar toda a pujança que é aquele território, o território amazônico, né? A Panamazônia, que aqui com certeza existem outros colegas possivelmente que fazem parte de países que também contemplam a Panamazônia, mas é um evento global. E é um evento que marca essa importância dele acontecer na América Latina. A gente ia ter a nossa primeira COP no Chile. Infelizmente, no ano que estava previsto, houve problemas no Chile e, em cima da hora, precisou ser transferida para a Espanha. Então, agora, enfim, vamos ter uma COP acontecendo na América Latina, no Sul Global. Isso é muito importante para todas as nossas sociedades, né? De se ver refletida com a cara também, com com a participação do conjunto da sociedade, né, durante o evento em si da COP. Então, mas sobre essa pergunta também de como participar, na verdade, existem várias formas de se participar do processo. Eu acho que a COP ela tem esse espaço da conferência, é muito importante, porque é um espaço que foi criado para os governos tomarem decisões, fazerem acordos. Então, de fato, o peso está dentro dos governos. As últimas COPs foram um pouco... eu diria que elas não, né? A gente teve uma COP muito emblemática, que foi a COP em 2015, que aconteceu em Paris. Essa sim, com acordos significativos, importantes, que também tem um outro desafio, que é a implementação desses acordos, que os governos cumpram com esses acordos. Mas nessas últimas COPs a gente teve uma coisa, talvez eu diria, na expressão aqui, um pouco morna, né? Em termos dos acordos pouco efetivos, eu diria, para os desafios que a gente vive climáticos. Esse ano a gente vai ter uma COP que já vai começar com uma participação, né? Tem essa tensão também, o fato do governo dos Estados Unidos, né, não estar... ele vai estar presente, mas ele não vai vir com a força nem com o apoio que se esperava, né? Então, isso tem, sim, um impacto também. No entanto, visto por outro lado, isso também é importante que o conjunto dos países se unam e mostrem e consigam fazer, ainda que tenhamos países voltando atrás de acordos já pré-estabelecidos, né, anteriores. Eu acho que é importantíssimo nesse sentido. Mas a estrutura das conferências, elas estão no poder de decisão dos governos, nesses acordos. No entanto, se a sociedade, e não só a sociedade civil organizada, a sociedade não compreende o que se discute, que acordos são esses, a gente precisa fazer traduções disso para uma linguagem que chegue na população de modo geral. Porque é isso que vai fazer a pressão. E essa é a forma concreta de cada um de nós colaborar. Eu não preciso estar em Belém, nem todas as organizações né, globais ou regionais da nossa América Latina precisam estar presentes fisicamente em Belém. Primeiro que elas podem se ver representadas, olhar e ler os documentos que já estão sendo preparados, que venham de seus países. Então, aqui, possivelmente, né, a gente tem uma diversidade de países, que vocês possam ir identificando que acordos, que documentos estão surgindo a partir dos seus próprios países, e ver se ali já não contempla a sua sugestão, e isso desde organizações locais ao seu próprio governo. Então, é importante a gente fazer um acompanhamento e depois a gente promover espaços de conversas nas nossas comunidades, nos nossos espaços, para poder ir desmistificando e trazendo isso para
para o dia a dia das pessoas. Agora eu vou botar nessa reunião. Bom, hoje a gente sabe que falar de mudanças climáticas já não precisa muito esforço, porque as pessoas estão sentindo na pele. Elas podem não conhecer os termos técnicos, mas elas vivem. Se você falar com uma agricultora, um agricultor, se você falar com uma pescadora, um pescador, eles já vão dizer que há mudanças na forma, no período. Que historicamente, que historicamente eles faziam a plantação ou iam pescar. A mudança está aí para todo mundo ver, na cidade, no mundo rural, em qualquer país. Não temos mais como dizer que isso vai acontecer, já está acontecendo. Os eventos extremos são cada vez mais presentes, especialmente as secas intensas, as inundações intensas, países com mais terremotos, com mais eventos climáticos acontecendo. Então, hoje, e ainda assim, a gente está vivendo numa era de um volume grande de informações, ciência avançada, rede social, internet, que a gente consegue ter acesso à informação, e nunca se teve tanta fake news, e nunca se teve tanta desinformação no mundo de conhecimento que a gente vive. Então, é interessante também analisarmos esse fenômeno. No entanto, sem pressão da sociedade, esses acordos não saem do papel, ou não saem dessas grandes reuniões. Por isso que cada pessoa, inclusive, não só aqueles, né, que bom que aqui a gente está numa formação de pessoas que já estão sensibilizadas com essa perspectiva, né, um curso de ecologia, mas é importante que a sociedade, de um modo geral, que as pessoas consigam entender e ir cobrando para que desde o seu município, né, o seu estado, província, o seu país, ele possa, de fato, cumprir e, ao mesmo tempo, ousar nos acordos, fazer acordos muito mais pensando efetivamente nas gerações futuras, na preservação do planeta, na conservação do planeta. Então, é muito importante que a gente encontre formas de que, primeiro, a COP é um momento, mas o desafio climático são todos os dias, 365 dias ao ano. Então, a gente não pode colocar todas as fichas só nesse momento que acontece anualmente. Então, isso é bastante importante para a gente compreender. E aí, no caso, por exemplo, da Fundação, a gente tem feito nos últimos anos uma incidência muito grande com a própria filantropia para poder a gente ter financiamento climático menos burocrático, que chegue mais diretamente às comunidades, né? Porque eu acho que isso ainda é um desafio muito grande, que há recursos, mas muito burocratizado. Então, o que acontece? Só as organizações mais estruturadas, mas as comunidades, aquelas que são as atingidas pelos impactos ambientais, não conseguem acessar esses recursos, né? O tempo também entre você buscar acessar esse recurso e conseguir esse recurso, muitas vezes se passam anos e a gente está numa crise climática que não temos anos para ficar esperando que esses recursos demorem tanto, né? Também, como a Lígia colocou, a importância de que as vozes dos territórios, das nossas regiões, se façam presentes. Então, as vozes dos povos indígenas, as vozes dos quilombolas, dos afrodescendentes, as vozes das comunidades rurais, as vozes das mulheres, as vozes da juventude, não só aqui a gente falando numa linguagem, ou só as vozes dos cientistas, que também são importantes, mas a gente precisa, de fato, entender e aproximar para que esses grupos, que são os grupos que efetivamente sofrem ainda mais com as questões das vulnerabilidades e
a crise climática ela vem intensificando ainda mais isso, possam falar por si próprios, não através de representantes, mas através das próprias representações desses grupos, e que coloquem as suas pautas. Isso vem aumentando, mas ainda não é o suficiente, né? Mas já vem, sim, nos últimos anos, ampliando. Eu coloco aqui também no chat para vocês, tem o site da COP, criado pelo governo brasileiro, com informações, ele está só em português e inglês, ele não está, no momento, ainda em espanhol. Eu acho que aí vocês podem também navegar e encontrar muitas informações. Tem uns documentos bem interessantes, que são as cartas da presidência da COP. Então, são 7 cartas que foram escritas. Essas cartas, elas são, cada uma delas, dirigidas a um segmento da sociedade. Então, acho que é um material interessante para vocês lerem. Aqui, também a presidência da COP, né, que é uma presidência brasileira, tem feito algumas inovações, que é, por exemplo, isso que citou a Lígia, que é a criação de um grupo de 30 pessoas, né, que estão de diversas áreas, que estão escutando as comunidades, os biomas, os países. Então, aqui, por exemplo, dando um exemplo do Brasil, há cerca de 2 semanas, na verdade, eu participei aqui, estou em Recife, eu fui para a escuta das enviadas da COP sobre o bioma Caatinga. A gente tem no Brasil um bioma que é único, inclusive, não existe esse bioma em nenhum outro lugar. É uma região semiárida, é a maior região, em termos populacional, semiárida do mundo, onde moram 22 a 23 milhões de pessoas, né? E que escutar diretamente as pessoas que vivem, né, nesse território, assim como todos os outros biomas também foram escutados, e a ideia é que vai sair uma carta e um documento que vai reunir, no caso do Brasil, a escuta dos 6 biomas, e essa carta ela vai ser dirigida a todos os presidentes, né, dos países que vão participar da COP, e isso endereçado pela própria presidência da COP, o que é muito importante. Então, acho que a gente inaugura também um processo de escuta diferente de todas as COPs anteriores, onde nunca houve esse tipo de escuta prévia formal por parte da coordenação do país sede que responsável pela COP. Então, é mais um mecanismo de participação, e ele não está restrito ao Brasil, essa escuta também está sendo feita fora do Brasil, em outros países. Então, acho que isso é uma informação importante para a gente ter. Em que pese, eu sinto, pelo menos na nossa percepção, assim, o governo brasileiro, nessa função, tem feito vários avanços. Agora, o governo brasileiro, como governo em si, não como a presidência da COP, tem seus entraves, né, por hora, do mesmo jeito que isso está acontecendo, está sendo apoiado, mas a gente está vendo discussões sobre ampliação do petróleo, ou seja, que vai um pouco na contramão do que a gente gostaria para o país, mas, sem sombra de dúvida, na perspectiva da participação, da escuta, a gente tem ampliado, o governo brasileiro está imprimindo nessa presidência da COP mecanismos muito mais aproximados das diversas comunidades, dos diversos segmentos. Então, acho que isso é super, super louvável. Então, tem sempre o que fazer, não só durante a COP, mas pós a COP. Na verdade, após a COP, aí é que começa novamente o trabalho de aquilo que minimamente for acordado, a gente possa, nos nossos países, nas nossas cidades, porque nas cidades que as coisas acontecem, a gente possa ir cobrando
que isso ancore nas nossas cidades. Então, por isso que eu digo que há uma infinita possibilidade de ações. Também esse mutirão que o governo brasileiro, que a presidência da COP criou para mobilizar o mundo para agir no sentido concreto, e aí é um convite para todo mundo, qualquer cidadão, mas ao setor privado, enfim, a todos os segmentos, para desenvolverem ações, porque, de fato, em termos conceituais, não é mais tempo da gente ficar só debatendo, é tempo de agir, né? Senão as coisas não têm mais, a gente entra num caminho de não retorno. Eu entendo que a gente tem, então, um processo importante em curso e que, após a própria COP, é importante que cada um de vocês possam também ir acompanhando, que é isso, a COP não acaba. A COP, ela gera mais um avanço ou não, porque pode haver não avanços, ela pode simplesmente entrar né, com poucas modificações, mas é a base, é a sociedade que vai fazer a pressão para que essas coisas possam chegar no território. Então, isso é, e sempre foi, e sempre será muito mais importante, porque sem essa parte, os governos não vão dar prioridade a quem está, né, gritando mais alto. Então, a gente tem que botar a pedra no sapato na questão climática nos nossos países e trazer isso para a realidade local, porque a questão climática está acontecendo agora, nesse momento, nos territórios. Não é, né? Enfim, e é nas comunidades que isso está acontecendo. Então, a gente precisa ir levando cada um com a sua condição, a depender da academia, tem o seu papel, todos temos o nosso papel, né? Inclusive nós como cidadãos. Então, esse convite é para que a gente, de fato, possa estar acompanhando isso mais de perto, desde os diversos bonés, sombreiros, em espanhol, né, que a gente tenha, que eu acho que são formas diversas de levar isso para os nossos territórios. É fundamental isso. Então, eu sempre digo, além da COP, lá tem que acontecer as COPs dos territórios, das comunidades, fazer debates locais para que as pessoas se apropriem, né, cobrem também dos seus governantes o que é necessário para que, de fato, a gente possa ter parar aonde a gente já está, porque, enfim, em termos né, da temperatura, a gente, de fato, não vai suportar aumentar ainda mais. Então, a gente tem que fazer isso hoje, pensando em nós como humanos, mas também todos os seres vivos que acontecem. E como diz, né, é bom saber, não é que o planeta vai acabar. Na verdade, quem está na iminência de acabar somos nós, espécie humana e outros seres vivos, mas o planeta ele se readequa, ele se refunda como já em seus bilhões de anos já fez, e várias espécies já desapareceram. Então, na verdade, a gente está vivendo um problema que a gente mesmo está causando como ser humano e que está nos colocando em risco. Mas eu acredito também no humano ainda, né? Eu acredito que somos capazes de aprender, somos capazes de mudar, de melhorar. Então, eu acho que quanto mais consciência, informação e ação, a gente efetivamente consegue gerar a esperança que a gente consiga um mundo melhor para as futuras gerações. Obrigada. Nós que agradecemos, Thelma, suas palavras, né? Tudo aquilo, o conhecimento que você nos trouxe aí, da sua experiência. E é muito por aí, né? Somos nós que estamos nos destruindo. E é preciso pensar nisso e retornar, né? Retornar e ver qual a nossa participação nessa história aí que a gente espera que ainda dure muitos milhões de anos pela frente. Muito bem. Muito obrigada, então, também. Nós temos ainda alguns minutos aí. E temos no chat duas perguntas. Uma, deixa eu só descer um pouquinho aqui.
da Cláudia, ela diz como que nós podemos ajudar e colaborar para que é, levemos essa nossa participação, né? Para que essa realidade, todo esse conhecimento chegue a mais pessoas e a mais comunidades a partir desse lugar que nós estamos aqui na sociedade civil. Então, acho que vocês, se alguém, uma de vocês duas, quiser falar mais alguma coisa sobre isso, acho que a gente falou bastante, mas a palavra está aberta. Eu posso começar e com certeza ali já vai ter mais elementos. É, como? São várias formas. Primeiro, né, a gente tem desde as organizações dos nossos países que estão indo participar da COP e a maioria delas, né, estão gerando, tem posicionamentos. Então, saber o posicionamento do seu país é importante também, né? O que é que seu país está se comprometendo, mas ao mesmo tempo trazer essa discussão para o terreno, né? Se você está na academia, você pode fazer conversas na academia com seus vizinhos, enfim, e existem vários. Aqui, por exemplo, no Brasil, dar um exemplo do Brasil, que eu estou com ele mais fresco, o Observatório do Clima criou uma central da COP com uma tradução, materiais com linguajar bem base para qualquer pessoa aprender sobre COP, sobre clima, enfim. Então, já existem várias iniciativas na América Latina nesse mesmo sentido, que você pode pegar, não precisa ser um expert climático, para poder falar sobre isso. Enfim, eu vou colocar aqui depois o do Brasil, mas posteriormente eu posso mandar alguma outra coisa de outros países da América Latina, já com materiais em espanhol também. Então, agindo também, porque eu acho que a gente, como cidadão, a gente está ali ajudando, pode colaborar na nossa ação, né, local, desde a nossa forma de atuar, até como consumidores a gente tem uma possibilidade de contribuir com relação a isso, né, escolhendo melhor o consumo que a gente tem das coisas, mas também cobrando porque é claro que é importante a participação da sociedade individualmente, mas vamos dizer assim, os grandes emissores tá no setor privado, e especialmente em alguns tipos, naturezas de negócios. Então, e aí a gente precisa estar super, super atento. Eu vi um comentário aqui no chat de alguém que falou do cerrado, que ele é importante para a Amazônia. Na verdade, todos os biomas estão interligados. Eles todos são importantes, dos nossos países todos. Não é um, porque a vida no planeta está toda interligada. Nós estamos interligados e, do ponto de vista do bioma, um está alimentando o outro, né? Se a gente, por exemplo, fala, não, a Amazônia tem os rios voadores que levam água para o Sudeste, né? Mas por baixo da terra também um está alimentando o outro. Então não adianta a gente cuidar só de um e não cuidar de outros, né? A gente está tendo os incêndios que vêm se intensificando. Então, tudo isso contribui, o desmatamento, que é né, outro vilão, né? Então, a gente pode estar fazendo muito de qualquer lugar, qualquer instituição que vocês participem, inclusive como cidadão, colaborar. Muito obrigada, Thelma. Você quer colocar mais alguma coisa, Lígia? Acho que é reforçar mesmo o que a Thelma falou. A gente falou várias vezes sobre isso, né? Mas acho que é isso da informação, né? E na real, na nossa formação, né? O quanto mais nós estivermos formados sobre esses assuntos, eu acho que mais a gente consegue incidir no nosso ciclo, né? E essa mobilização da sociedade em prol, né, do meio ambiente e pensando nas mudanças climáticas, ela é essencial, né? A gente viu politicamente, aí trazendo nesse contexto nacional, a gente viu politicamente o que
a gente consegue fazer, e aí trazendo o contexto, né? A gente está com um Congresso Nacional que está em busca de, né, interesses próprios, mas a gente viu o que que uma mobilização do Brasil fez, né? Que mudou no dia seguinte, houve uma mudança. Então, o quanto que é importante a gente se mobilizar para essas causas também, né? Trazendo isso. Depois, a Thelma trouxe o material do Observatório, eu queria também sugerir o material do Comitê COP30 da sociedade civil. Existe um caderno de atividades que foi criado para trabalhar na temática de COPs. É um material super didático, que é muito interessante. Também vou colocar o site do comitê aqui. Sugerir também seguir as redes sociais do Comitê COP30, Laboratório da Cidade, Cúpula dos Povos. É uma rede muito legal de organizações que fazem um trabalho muito legal. Inclusive, em Belém vai ter uma ação muito grande na Universidade Federal do Pará. Então, quem estiver por aqui também, prestigiar os eventos que vão acontecer na Cúpula dos Povos. Muito obrigada, Lígia. Tem muitas contribuições aí que os próprios assistentes estão dando aí e fazendo seus comentários. A gente agradece muito toda essa participação. Acho que teríamos mais uns poucos minutos. Se alguém quiser abrir o microfone e fazer alguma pergunta, eu acho que estamos abertos, certo? Podemos ouvi-los.